Mês de maio, geralmente, a gente fala de família, né? Na verdade, não é só mês de maio, a gente tem que falar sempre. Mas hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a vida familiar, né, com Deus. Ou se você é só solteiro, né, vive a sua vida pessoal, né? Levar para a nossa prática. Na verdade, a gente vai observar, até as quintas a gente fez uma mudança, né? E eu acho que foi muito boa, né? Muito proveitosa, que a gente prega, fala, canta, que também é bom, Deus também fala através da palavra, através dos cânticos, mas tem aquele momento, tem aquele momento que a gente precisa aprender a orar, não é verdade, gente? Colocar em prática. Cada cristão, e as quintas têm sido muito abençoadoras, cada pessoa orando ali, e Deus com certeza vai derramar mais e mais e mais, porque quando o povo clama, Deus vai responder, ok? E falar disso, de prática, é falar da vida como igreja, mas também da nossa casa, do nosso dia a dia. Como é que é a nossa vida diária, a nossa rotina? Eu sei que todo mundo tem suas correrias, não é isso? Filho pequeno, aquela coisa toda essa correria que a gente tem de trabalho. Como é que a gente leva o que a gente tem da palavra de Deus aqui para o nosso dia a dia? Falando de filho pequeno, né? Nasceu a Laura. Quem conhece, já conheceu a Laura? Laura é a filha do William e da Bonnie, ok? Tá vendo que tá faltando uns pulos aqui na frente, uns gritos, uma voz mais alta assim na igreja. É o William, né, que não está aqui, o William e a Bonnie. São pais agora, nasceu a Laura, oremos por eles. Nós temos um ministério na igreja, a maternagem, que ajuda as mães, né, as mães aí de primeira viagem, aí as mães novas a cuidarem, a estar lidando, que é um momento bem diferente, né, bem exaustivo. Quem é mãe aqui, né, já passou por essa fase, né? Quem é mãe? Quem é mãe? Ok. É muito abençoador, mas foi difícil, não foi aqueles primeiros meses lá? Parecia que a vida não ia voltar ao normal nunca mais, né? Cada vez que eu visito uma mãe, uns pais com recém-nascido, eu olho para trás e falo, obrigado, Senhor, pelos meus pais. Que trabalho que eles tiveram, né? Porque é difícil mesmo. Então, falar dessa vida prática. E eu quero, então, meditar com você hoje, não somente no único texto, mas olhar um pouco, algum panorama bíblico, sobre alguns exemplos, né, de familiares, né, da vida familiar e dessa vida espiritual. Então, o que a gente precisa fazer para trazer essa vida familiar, né, com Deus, ter uma vida em casa, uma vida familiar com Deus. A primeira coisa para a gente conversar é envolva a sua família na obra de Deus, nas coisas de Deus. Envolva a sua família, seus familiares, nas coisas de Deus. Atos 21, versículo 8 a 9, o texto está projetado aí, diz que partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha que interessante, o evangelista Felipe aqui, os irmãos chegando na casa deles, encontraram não apenas o evangelista Felipe, mas encontraram ali 4 filhas daquele evangelista, profetizando, mulheres envolvidas na obra de Deus. E elas aprenderam com quem, gente? Quem que envolveu essas crianças, né, para crescer e aprender? Ok? A gente vê exemplos nossos aqui de jovens aprendendo com os pais, né? Pegar a Ana Clara, que não é mais tão baixinha, então aquela menina pequena, mas a Ana desde cedo vindo com a sua mãe Fabi, né? Aprendendo, hoje já está ensinando também, participando dos ministérios. A gente vê a Larissa Vieira, que está lá em cima, né? Vai lá para o infantil, ensinando as crianças também, junto com a mãe, com o pai, aprendendo esse ministério com os pais. Isso é interessante. Usar o exemplo do Anderson, né? Pai de 2 pequenininhas, uma mais pentecostal do que a outra. Todo mundo sabe quem é a Estelinha, né? A menina não para, né? É um anjinho de Deus. Mas veja bem, aí o Anderson vem ensaiar, e o ensaio, gente, a gente tem que chegar aqui 5 horas. O Osmari também, tá? Vou citar o Osmari também. Também tem 2 pequenos, né? Também não para. A gente tem que ensaiar. E aí, tá lá a mamãe, né? Tem que ficar com o filho, a Lindice, a Paula. Então, mas a gente pensa assim, mas eu não vou poder porque eu tenho meu filho. Eu vou para a oração, e aí a oração, nossa, não dá, né? Criança, a gente vai ensinar a criança a orar. Envolva sua família na obra. Às vezes a gente acha que eu vou parar de fazer as coisas, vou parar de viver a vida espiritual por causa dos meus familiares. Não é o contrário? Eu vou ensinar a vida espiritual aos meus familiares. Correto, gente?
A gente pegar um caso aqui, então a gente teve um momento de louvor aqui, e a gente quando está aqui na frente está tão concentrado que não repara, mas às vezes quando eu não estou aqui à frente, como que funciona? Então você, pai e mãe, está aí adorando a Deus, firme, firme, e o seu filho vai ficar, hoje as crianças estão ensaiando lá para o Dia das Mães, né, no próximo domingo, mas imagina se as crianças estivessem aqui com a gente, aí você fica aí firme, firme, e o seu filho vai ficar no celular. Percebe? Não, filho, vamos adorar o Senhor. Ah, mas eu não sei, eu não gosto dessa música. Vamos aprender. Ela está com você exatamente para aprender. A Ana conta umas histórias assim que a Fabi era bem, era bem xiita, né? Assim, mas tem que ser mesmo, né? Eu não quero ir para a igreja, não tem que querer, você vai comigo. Ah, eu vou ficar sentada aqui no louvor. Né? Ana, levanta, vamos cantar. Eu não é, Ana, eu estou falando que ela já testemunhou entre nós. Percebe, gente? Ensine. Eu sei que dá trabalho, sei que é difícil. Mas você continua sendo pai, sendo mãe, principalmente vocês com filhos pequenos, porque é uma fase tão importante para inculcar na vida dessa criança a presença de Deus, a obra de Deus. Gente, ok? Amém ou não amém? Agora, outro exemplo, às vezes a gente pode pegar uma ideia de a pessoa, eu estou envolvido na obra de Deus, eu abandono minha família, por causa da obra de Deus. Às vezes o casal separado, um está num ministério e o outro está em outro ministério, andam sempre separados. Todo mundo sabe aqui, eu não gosto disso, não oriento isso, não acho interessante isso, a família separada. Essas igrejas que inventam atividade todo dia, que a pessoa não tem nem tempo para a família, aí o cara viaja para todo lugar, não está com os filhos, não está com a esposa, com o esposo. Eu não vejo isso na Bíblia, gente. A gente tem que ter tempo para a nossa família, pode ser até o nosso trabalho, inclusive. Então, não tenho que abandonar minha família por causa da obra de Deus. Que é isso? Isso não é obra de Deus, com toda certeza. Então, sua família precisa ter experiência com Deus. Isso é muito mais do que se envolver em atividades na igreja, tá? É muito mais do que envolvimento em atividade. A atividade é importante, sim, está envolvido com os irmãos, com as pessoas, mas ela precisa ter experiência com Deus. Nós precisamos ter experiência com Deus. O nosso dia a dia tem que manifestar essa experiência que nós temos com Deus. Orar, está naquele momento difícil, vamos orar, vamos abençoar, vamos andar juntos. Tenho falado constantemente para os casais, para as famílias, oremos juntos. E a gente aprende isso exatamente quando a gente vê tanta luta, tanta dificuldade, perseguições que a gente passa. Ore pelo seu cônjuge, pelo seu esposo e esposa, gente, a cada dia. Levanta, procura levantar mais junto, deitar mais junto no mesmo horário. Antes de sair correndo, Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa o meu esposo. Chegou do trabalho, aquela correria, muitas vezes dificuldades que nós enfrentamos lá na empresa, vamos orar juntos. Você é cristão, você é cristã, amém? Então nós estamos ali juntos como uma família, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, enfim, nosso familiar que mora com a gente. Envolva sua família na obra de Deus. Ok, gente? Vamos ver mais exemplos, então, para a gente observar. Êxodo 28:1, olha aqui. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão, Arão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Itamar, não Itamar. Veja que interessante, no Antigo Testamento, o chamado de Deus está se estendendo aos familiares. O ofício sacerdotal foi dado a toda uma família. Foi colocado ali os filhos a participarem daquilo. Faz chegar a ti Arão e seus filhos. Os filhos de Arão assumiram o ofício sacerdotal. Então não pense assim que não vai dar para a gente cultuar por causa do filho, por causa do parente, ou mesmo aquele parente que vem nos visitar, né? Então chegou uma visita na hora do culto, esse meu parente precisa saber que eu sou um homem ou uma mulher de Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Olha, 6h30 eu vou ter um culto, se você chegar aqui, você vai comigo. Amém, gente? Eu lembro uma vez, a única vez que o meu pai esteve aqui em Campinas, passando em Campinas, ele ia ficar um dia. Chegou num dia, ia dormir e ir embora no outro dia. Naquele dia, tinha um irmão querido, o irmão Antônio Lima, né? E estava ali
Acho que foi ele, sim. E aí foi à tarde, veio a notícia que ele estava mal. Meu pai chegou e falei, pai, é o seguinte, eu não vou te deixar sozinho aqui, eu também não posso deixar aquela família só, o senhor vai comigo. Já chegou, foi ter que aprender a fazer visita na hora do luto, da dificuldade ali. Então a gente participa, a gente vai junto. As atividades, essas coisas dos nossos familiares não é para nos atrapalhar. Às vezes é a gente que está colocando esse empecilho. Veja no Antigo Testamento que os filhos são inseridos, a família é inserida. Arão devia investir para os filhos dele, treinar os filhos deles para assumirem o ofício sacerdotal. Mais exemplos dentro do Antigo Testamento. 1 Crônicas 17, 11 a 14. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. Os filhos, os familiares são envolvidos aqui na obra de Deus. No Antigo Testamento, claro, seguindo até o exemplo da monarquia, do reino, mas a gente vê isso no Novo Testamento, com as filhas de Felipe, tem muitos outros textos, eu separei alguns só para a gente não prolongar muito, mas a gente vê isso também no Antigo Testamento. Eu sei que muitas vezes a gente está preocupado em dar boa formação aos nossos filhos, ou está preocupado em ver o nosso cônjuge ter sucesso financeiro, crescer. Aí você treinou, veja bem aqui, ele construirá um templo para mim. Aí você colocou o seu filho, seu cônjuge, seu parente, fez uma faculdade, fez tudo aquilo, mas os dons nunca são usados como um cristão. Ele virou um graduado e um desviado. Preocupou em dar uma graduação e não se preocupou em cuidar da salvação. É estranho se nós, como cristãos, pensarmos dessa forma, não é verdade? Porque o principal, é manter nosso parente aqui firme na fé, firme nos caminhos do Senhor. Correto ou não, gente? Amém? Então, envolva seus filhos, sua família na obra de Deus. Dá um pouco de trabalho. Hoje nós chegando às 17 horas, estava o Marcelo, chegando antes aqui para trazer o seu filho João, que vem para a multimídia. Depois vai lá buscar a família. Então você pensa assim, nossa, uma logística, um trabalho. Mas é trabalhoso mesmo. Mas é um trabalho bom. Você está trabalhando para envolver o teu filho na obra de Deus, na presença de Deus. É melhor do que buscar ele na boate ou com certas amizades. Amém, gente? Envolva sua família na obra de Deus. Senta junto. Dia de folga. Eu lembro quando a gente estava no seminário, o pessoal falava assim, nossa, mas veio você e sua era namorada na época, sua namorada vai fazer os dois para o ministério. Eu falei, a gente tem que fazer junto mesmo. Né? Vai um ficar na igreja, o outro não. Né? Então a gente faz junto mesmo. Ela olha a mensagem, ela critica, a gente critica antes, critica depois, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, a gente pede ideias, pede opinião, ora junto, vamos fazer junto, vamos ensaiar, hoje estava tendo que passar as músicas, então isso faz parte da vida, é gostoso isso, amém ou não amém? Envolva sua família na obra de Deus, desde cedo, vai evangelizar, vai fazer isso, no culto, gente, você pai e mãe, nós conversamos com, principalmente o ministério infantil, pensa nisso, não fique cantando, adorando a Deus, orando e deixa seu filho no celular não, com todo amor, tira isso, ensina ele, filho, vamos, eu sei que ele vai relutar, que às vezes ele não vai querer, mas você é o pai e a mãe que vai ensinar ele o que é correto, e às vezes o ensino exige um pouco de disciplina, Então fala, não filho, agora não, agora nós vamos adorar, aí ele vai aprendendo, e aí depois o Senhor vai tocando nele, quando o Senhor toca nele, aí ele vê a importância disso, ele vê como é que é gostoso estar na presença de Deus. Amém, queridos?